Boa tarde a todos. Vamos dar sequência agora ao nosso evento, com a palestra do palestrante Ricardo Rodrigues, sobre adequação ambiental em propriedades rurais. Ricardo Rodrigues é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado em Biologia Vegetal também pela Unicamp. É professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc da Universidade de São Paulo, atuando na área de Ecologia e Restauração Florestal. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da Federal Fluminense para essa palestra. Eu, logicamente, já pela minha apresentação, eu não sou exatamente da área, né, de animal. Na verdade, eu trabalho com restauração de florestas e nós temos um programa grande com restauração de florestas dentro do que a gente chama de adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais. E, dentre essas atividades, uma delas é pecuária. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa experiência nossa de pecuária. O que vale... realmente, você vai ter que passar, viu, Ronaldo? Ou não está passando nem aí? Aí, deixa eu ver se vai agora. Agora vai. O que vale chamar a atenção é que toda a expansão da fronteira agrícola brasileira, né, sempre foi e continua sendo baseada no uso do fogo, como estratégia de substituição das formações naturais por atividade de produção. Esse é um exemplo bastante interessante do Mato Grosso, né? Uma área que ainda não foi substituída por atividade de produção, uma área recém-substituída e queimada, é que uma área substituída, queimada e já semeada com semente de braquiária, mostrando esse processo de substituição das formações naturais na abertura da fronteira agrícola brasileira. Isso sempre foi, apesar, e continua sendo, apesar do Código Florestal brasileiro, que define o que é área agrícola, o que são áreas de preservação permanente, o que é definido como área de reserva legal. Esse código foi recentemente alterado, mas ele foi recentemente alterado, exatamente uma das justificativas para a alteração do código é que a grande maioria dos proprietários rurais apresentavam irregularidades ambientais. E era óbvio que apresentassem irregularidades ambientais, onde nós temos a estratégia de substituição das formações naturais por atividade de produção, usando o fogo como elemento de substituição, não tem nenhuma perspectiva de planejamento agrícola e ambiental da propriedade. Logicamente, todas as propriedades nascem irregulares, desde a lei que já tinha em 35, foi reafirmada em 65 e foi modificada em 2012, e as propriedades vão continuar irregulares, já que a estratégia de abertura não tem planejamento. Então, isso é uma propriedade recém-aberta no norte do Mato Grosso, onde nós temos essa também aberta com fogo, né, dá para perceber os paliteiros. E qual que é a realidade dela? Área de preservação permanente, numa lei que já existe desde 65, há mais de 50 anos, foi totalmente desmatada. Ou seja, já está irregular para APP. E uma área de pedra, sem nenhuma aptidão agrícola, também foi desmatada. E a pergunta a gente fala, por quê? Né? Por que desmatou isso? A não ser se for para criar cascavel, se for a atividade principal da propriedade, mas não tem nenhuma aptidão agrícola. Então, essa é a realidade da maioria das propriedades que nascem irregular. E qual que é o melhor? Planejar a ocupação adequada do solo, planejar fazer um planejamento agrícola e ambiental na abertura das fronteiras agrícolas ou mudar a lei? No Brasil, logicamente, tudo é mais fácil, no caminho mais fácil. O que aconteceu foi mudar a lei. Isso foi feito, então, na revisão do Código 2012. Não está funcionando mesmo. Foi coordenado pela CNA, através da Cátia Abreu, que hoje é ministra da Agricultura, né? Então, logicamente, todo esse processo foi em sintonia com o Executivo. Próximo. Esse é um trabalho bastante interessante, saiu na Science 2014, que mostra
uma comparação do Código 65 com o de 2012. O que está em verde aqui são áreas que não alteraram, amarelo, áreas que alteraram 50%, e vermelho, áreas que alteraram 100%. Então, dá para ver no Brasil inteiro a quantidade de prejuízos que nós tivemos, em algumas situações, prejuízo de 100% na alteração do Código Florestal. Então, que nós deixamos de ter proteção tanto das áreas de preservação permanente, que logicamente relacionada com recursos naturais, solo e água, e biodiversidade, e também na questão da reserva legal. O próximo, Ronaldo, por favor. Pode ir mais um. Ainda assim, pode dar mais um toquinho, usando aqui duas estratégias de mapeamento dos municípios no Brasil inteiro, mostra os municípios em termos de irregularidade. Quanto mais próximo do vermelho, maior a irregularidade, e ainda a gente nota que um monte de municípios, mesmo com a alteração do código, continuam irregulares, ou seja, os proprietários continuam irregulares, mesmo com toda a facilitação que ocorreu na alteração do Código Florestal. Próximo. E uma das justificativas da alteração do Código Florestal, que foi usada para esse sucesso que houve dentro do Legislativo para conseguir alterar o Código Florestal, foi uma justificativa muito forte. O Brasil só tem 1/3 de áreas agrícolas e 2/3 são de áreas naturais. Isso é real. Vegetação natural, 63%. Na verdade, falta 1% para ser efetivamente 1/3 de áreas agrícolas no Brasil. Então, era essa a história, né? Como é que a gente só tem 1/3 de área agrícola e ainda os proprietários são irregulares ambientalmente. E o problema é que nós não fizemos a reflexão desse 1/3 que é agrícola do Brasil. E aí até nós, da comunidade científica, levamos um susto, porque desse 1/3 agrícola, nós estamos falando de 3/4 são pastagens, só 1/4 é o resto, né? Soja, cana, feijão, eucalipto e tudo mais. Então, do 1/3 agrícola, 3/4 é pecuária e 1/4 é agricultura propriamente dita. Próximo. E esse trabalho nós fizemos numa tentativa de sustentar cientificamente as alterações do Código Florestal. Foi um trabalho em parceria da Academia Brasileira de Ciências com a SBPC, onde teve uma forte participação da pesquisa e da Embrapa nessa coordenação. E isso aqui é um dado que está nessa publicação. O livro se chama Ciência para Sustentar o Código Florestal. E desde 75 até 2010, para a produção de grãos no Brasil, a gente vê uma estratégia interessante. Só aumentou 50% da área, né? Menos de 50% da área, mas aumentamos a produção e a produtividade em quase 280%. Ou seja, efetivamente a agricultura está tentando fazer o papel dela de aumentar a produtividade, usando menos área ou a mesma área e produzindo mais, que é a realidade. Então, isso nós estamos falando daquele 1/3, 1/4 da área agrícola que efetivamente está buscando aplicar a tecnologia para a produção. O próximo, por favor, Ronaldo. No entanto, essa não é a realidade dos 3/4 de pecuária, onde o censo de 2006, que foi o último, mostra 1,1 unidade animal por hectare, com desfrute de 22 cabeças, só 1/3 em pastagens de boa qualidade, o resto são pastagens de baixa qualidade. Próximo. Não tem outro censo, mas o dado do IBGE de 2011 mostra que, inclusive, esse valor diminuiu, né? Isso é de 2011, 0,95 unidades animais por hectare, com desfrute de 21%. Então, essa é a realidade onde tem estimado aqui algo em torno de R$ 480 por hectare ano nessa aproximação, sem todas as contas econômicas. O próximo, por favor. Se isso for feito com todos os dados de desvalorização do maquinário, etc., na verdade, é uma atividade que dá prejuízo com esse tipo de produtividade. Então, essa é a primeira reflexão nossa, né? Como é que o Brasil, que é um país completamente agrícola, mantém 3/4 da sua atividade agrícola com uma atividade que, teoricamente, ou é muito pouco produtiva ou dá prejuízo real quando nós consideramos todas as condicionantes econômicas para isso.
Isso aqui é uma lotação de meia cabeça, que é a média de lotação da Amazônia, por exemplo. Próximo. Isso, então, tem resultado uma discussão bastante interessante, mostrando que, na verdade, nós não precisaríamos, em termos de política agrícola brasileira, pensar em nenhuma abertura de novas fronteiras agrícolas, a não ser um devido uso da pecuária já disponível e que já está aberta e pronta para ser usada. Próximo. Isso mostra, esse trabalho mostra que dos 210 milhões de hectares de pastagem hoje no Brasil, 120 milhões são apropriados para a agricultura. Então, esse tem sido a discussão. Próximo, por favor. Isso aqui, inclusive, em São Paulo, olha, nós falamos de 6 milhões de hectares. E aí o que tem sido discutido é efetivamente isso, né? Se nós tivéssemos uma política agrícola de tecnificação da pecuária, poderia ser um pequeno nível de tecnificação, se nós conseguirmos passar dessa média de 0,7, 0,8, 0,9 cabeças por hectare para 1,5 cabeças por hectare, 1,8, nós liberaríamos aproximadamente 100 milhões de hectares para uso em outras atividades, mantendo o mesmo rebanho atual. E isso, para essa tecnificação, as 3 primeiras aulas de zootecnia já seriam suficientes para isso. Então, é disso que nós estamos falando. Próximo. Esse é um trabalho bastante interessante, que mostra todo o Código Florestal foi alterado, na verdade, por causa desse conceito da reserva legal, dos 20% de reserva legal aqui e de 50%, 80% de reserva legal na Amazônia, que ele é concebido dentro da perspectiva de manter com floresta as áreas de menor aptidão agrícola na paisagem. Então, esse é o conceito que tem na reserva legal. Por isso que ele não tem a necessidade de ser dentro da propriedade, ele pode ser fora da propriedade, exatamente nesse conceito. Em vez de você desmatar aquele morro de pedra lá, mantém com floresta, faz o manejo sustentável disso, mantendo as espécies nativas, mas é uma área de produção, a reserva legal é um ambiente de produção, desde que seja sustentável com espécies nativas, e em vez de substituir isso por uma atividade de produção de baixa produtividade. Então, esse conceito, que era o conceito da reserva legal. E aqui nós fizemos o inverso. Então, pegamos as áreas pastagem próprias para mecanização, acima de 17% de declividade, e quantificamos isso no Brasil, quanto que tem de áreas impróprias para mecanização, são mantidas com pastagem. Próximo. 6 milhões e meio de hectares que seriam usados para compensação da reserva legal, que na verdade são áreas de baixa aptidão agrícola, mas são áreas de alta aptidão florestal, tá? E que poderiam ser substituídas por atividade florestal dentro dessa perspectiva. Próximo. Apenas 500 mil de hectares em áreas agrícolas mecanizáveis. Próximo. Pode ir, inclusive em São Paulo. É disso que nós estamos falando, né? São esses pastos que nós conhecemos bem. Próximo. O Rio de Janeiro tem muito disso, né? Próximo. E aqui tem essa quantificação, né? Pastos de alta aptidão, apto e inapto, né? Então, um branco aqui é tudo que nós temos, não só na Mata Atlântica, mas no Brasil todo, quantidade de pastos que nós chamamos inaptos para práticas agrícolas, inclusive para pecuária. Próximo. Então, eu fiz essa introdução porque todo o programa de adequação ambiental de propriedades agrícolas, chamamos de adequação ambiental e agrícola da propriedade rural, é exatamente porque está dentro desse conceito, é usar bem o que efetivamente tem aptidão para ser usado para atividade de produção e ocupar com outras atividades as situações que devem estar ocupadas com outra atividade, ou por uma determinação de lei, ou por uma vocação agrícola mesmo. Então, isso a gente faz, que é isso que a gente chama de Programa de Adequação Ambiental de Propriedades Rurais, e aonde dentro disso a gente faz a restauração. Próximo. Então, pode ir. O programa contém duas fases, a adequação da propriedade rural, onde nós fazemos o diagnóstico ambiental, fotointerpretação, checagem de campo,
o que é irregular, então o diagnóstico das irregularidades. Aí nós propomos as estratégias de regularização, então metodologia de restauração de APP e IRL, e a terceira etapa de capacitação local para que os proprietários consigam fazer isso e não ficam dependentes de ninguém para conseguir fazer isso. Então essa é a primeira etapa, onde a gente gera mapas de regularização ambiental da propriedade. Próximo. E a segunda fase, pode ir, onde tem duas etapas. A aplicação do pacote tecnológico nas áreas de maior aptidão agrícola, logicamente isso não somos nós, são os laboratórios parceiros nossos, pode ir. E a segunda etapa é proposição de uso alternativo nas áreas de menor aptidão agrícola, que estavam ocupados com a agricultura, mas que deveriam, em termos de aptidão, voltar para uma condição florestal. Aí pode ser com espécies nativas ou com espécies exóticas, dependendo das características regionais. Então é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Próximo, por favor. E foi muito interessante, porque isso foi uma questão que a gente conseguiu colocar no código por uma forte pressão do Mato Grosso, que já tinha uma proposta nesse sentido, que a gente tinha colaborado através do senador Blairo Maggi, mas que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que hoje, felizmente, foi um dos... o código, a alteração do código teve vários retrocessos, mas teve um grande avanço, que é efetivamente o Cadastro Ambiental Rural, onde, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter um diagnóstico ambiental de todas as propriedades rurais no Brasil. Vocês que são dessa área de zootecnia, fiquem bastante atentos, nós já estamos no primeiro ano e 2 meses, né? Ele é de maio de 2014, então nós estamos com 1 ano e pouquinho, e ele tem até maio de 2016 para ser concluído, né? A maioria dos estados já está com, o estado do Mato Grosso está com 90% de cumprimento do cadastro, São Paulo com 70%, vários estados já estão bastante avançados, e parece que efetivamente vai ter que ser cumprido até maio de 2016. Quem não cumprir, não vai ter problema nenhum, só não vai ter liberação de notas para comercialização, não vai ter nenhuma liberação de qualquer processo que dependa de alguma licença pública. Então, logicamente, a propriedade vai parar, né? Então, mas isso foi instituído, que, na verdade, é essa primeira etapa aqui, que é o diagnóstico ambiental da propriedade rural. Tem irregularidade? Não tem? Está toda regular? Como é que é? E, próximo, quem tem irregularidade ambiental tem que aderir ao PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental, dentro do qual tem um projeto de recuperação, que é, na verdade, a etapa 2 e 3 nossa aqui. Então, isso ficou bastante interessante. Por quê? Porque a partir da identificação das irregularidades, você tem as propostas da regularização. E o que a gente tem insistido, que nós estamos num momento muito interessante técnico. Por quê? Porque nós estamos exatamente no momento para poder fazer aquilo que nós não fizemos historicamente na política agrícola brasileira. É de fazer o planejamento ambiental e agrícola da propriedade rural. Logicamente, o cadastro ambiental rural não pede a questão agrícola, mas está na nossa mão agora, já que nós vamos fazer o diagnóstico da propriedade. Se estamos fazendo diagnóstico ambiental, por que não fazer o diagnóstico agrícola? De identificar as áreas de maior aptidão agrícola e propor ocupações alternativas para essas áreas de menor aptidão agrícola. Então, por isso que nós chamamos de Programa de Adequação Ambiental e Agrícola da Propriedade Rural. Então, é um instrumento muito interessante que nós estamos hoje na mão, nós técnicos, para efetivamente cumprir aquilo que a gente sonhou a vida inteira, de conseguir fazer um bom planejamento do uso do solo na paisagem, usando esse instrumento. O proprietário tem que fazer a adequação ambiental. Então, vamos ajudá-lo a fazer a ambiental e a agrícola, para que efetivamente ele tenha sustentabilidade econômica, social e ambiental na propriedade. Próximo. Como é que a gente faz isso? Então, isso é usando uma imagem de satélite, a gente define a propriedade rural, isso é uma propriedade pecuária, pode ir. Colocamos a malha hídrica, isso aqui já está no sistema, né? Então o Cadastro Ambiental Rural já faz isso, ele já tem todas essas layers com a malha hídrica, e a partir disso, próximo, aplicando a legislação em cima disso, eu consigo identificar todas as regularidades e irregularidades ambientais. Então esse rio aqui, ele tem a sua APP com florestas, está regular, e tem uma sobra de florestas aqui. O que é essa sobra de floresta? Reserva legal. Tem uma floresta fora de APP aqui. O que é? Reserva legal. Agora tem um rio aqui que não tem floresta nenhuma, não tem nada, o gado anda em tudo aqui. O que é? Uma situação de irregularidade ambiental. Consigo quantificar isso? Próximo, por favor.
façam a checagem de campo para as correções, isso aqui é em Paragominas, para correções dos possíveis erros de fotointerpretação ou das atualizações da imagem, que às vezes o proprietário fez alguma coisa após imagem, então a gente faz checagem de campo, pode ir. E gera os mapas. E esses mapas, essa checagem de campo e o planejamento, a gente faz usando a paisagem, não faz só da propriedade, exatamente no conceito de definir corredores ecológicos, interligar as propriedades dentro da paisagem. Então, aqui são 4 propriedades, pode ir. Foi feito o diagnóstico ambiental das propriedades, pode ir. E a proposta de regularização é juntando todos os fragmentos da propriedade na paisagem. Então, às vezes, a gente entende, por que você está propondo a recuperação aqui? Estou propondo aqui porque vai juntar com o fragmento do vizinho, interligar o vizinho, etc. Tudo mais. Pode ir, próximo. E o mapa da propriedade é esse. Então, esse é um mapa de uma das propriedades rurais, pode ir, com todas as regularidades. Então, desculpa, volta um pouquinho, você volta para mim. Oi? Não, aqui. Aqui esse quadro é o quadro descritivo, né, o memorial descritivo da propriedade. Só vou dar um zoom aí para vocês verem, pode ir. Aí esse zoom, o que é? Essa propriedade é de São Félix do Xingu, uma propriedade de 2.000 hectares, 3.000 hectares, desculpa. Propriedade de 3.000 hectares, 39 módulos rurais. O que ela tem? E olha que interessante, uma propriedade de São Félix do Xingu, que você imaginaria que fosse totalmente irregular. A irregularidade para PP, 2,43% da área total da propriedade. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, é a questão ambiental que está inviabilizando economicamente essa propriedade rural? É esses 2,4% que inviabiliza economicamente a propriedade rural? Nós mudamos todo o Código Florestal para essa realidade. A questão ambiental nunca foi o impeditivo de sustentabilidade econômica das propriedades rurais. Isso a gente tem milhões de dados publicados. A média de regularidade para as APPs em usinas de cana-de-açúcar em São Paulo é 2%. Será que são esses 2% que estão fazendo as usinas quebrarem hoje, na realidade? Próximo. Tá bom. Tá. Oi? Para não... Tá bom. Aqui, área de mapeada de reserva legal, também feito isso, total 50%, o déficit é pequeno, pode ir. E aqui a gente, inclusive, identifica as áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola. Então, a gente já faz aqui uma avaliação das áreas de baixa aptidão agrícola. Pode ir, próximo. Aí contextualiza a propriedade na paisagem. Aqui está a propriedade, o que tem em volta dela, se tem floresta, se não tem floresta, dentro da perspectiva de definir melhor as metodologias de restauração. Pode ir. Isso nós já fizemos num monte de propriedades, assentamentos rurais, por pecuaristas, etc. Pode ir. Nós iniciamos esse processo em 99, até maio de 2015, nós estamos falando de 4 milhões de hectares em adequação ambiental, quase 10 mil hectares de florestas restauradas, 99 mil hectares de fragmentos remanescentes protegidos e um programa de restauração nessas propriedades nos próximos 10 anos. E o que é mais interessante, a gente fazer isso desde 99, hoje o Código Florestal permite que esse programa seja de 20 anos. Então, a regularização é em 20 anos. Então, está até melhor do que a gente fazia no programa de adequação ambiental. Isso aqui é 50 hectares de uma empresa, 100 hectares de outra, e assim por diante. E tudo era protocolado no Ministério Público, hoje nem vai precisar, porque o próprio CAR, Cadastro Ambiental Rural, vai permitir isso. Pode ir? E é nessa experiência, então, que a gente tentou mostrar muito claramente que as questões ambientais não eram os fatores limitantes da sustentabilidade econômica das propriedades no Brasil, inclusive da pecuária. E para mostrar isso com mais clareza possível, um dado que fosse incontestável, eu selecionei uma situação de estudo. Vocês devem conhecer, já ter ouvido falar, São Félix do Xingu, no Pará, divisa com Mato Grosso. São Félix do Xingu tem uma característica que é muito interessante. Esse aqui é o município inteiro, é o terceiro maior município do mundo e o segundo maior município do Brasil. Do Brasil ele está só atrás de Altamira, que está aqui. E qual que é a característica do município? O terceiro maior município do mundo. 50% do município é terra indígena. 25% do município é unidade de conservação.
de proteção integral. Os outros 25% do município é atividade agrícola e uma APA de proteção não integral. Uma área de proteção ambiental, que vocês conhecem bem, tem várias aqui no Rio. Olha a complexidade do município. O município que só tem 25% de área agrícola e ainda dentro dessa área agrícola tem uma área de proteção ambiental, uma APA. Mais que isso, esse município, São Félix do Xingu, quem trabalha com pecuária sabe disso, ele tem aproximadamente 2% do rebanho brasileiro. O que vocês esperariam do município desse? Só 20% de área agrícola, e nesses 25% de área agrícola, nesses 25% de área agrícola, uma área de proteção ambiental, e nessa área agrícola com 2% do rebanho brasileiro. Todos os frigoríficos estão no município de São Félix do Xingu. O que vocês esperariam? Alta ou baixa irregularidade ambiental? E tem mais um dado interessante. Faz 5 anos que esse município encabeça a lista dos municípios de maior desmatamento no Brasil. A lista do IBAMA de municípios de maior desmatamento. Tem alta ou baixa irregularidade ambiental? Aparentemente altíssima, né? E aí nós fizemos o diagnóstico do município inteiro para a adequação ambiental. Olha que absurdo. APP com obrigatoriedade de restauração florestal. Oi, desculpa, foi... Dá um toquinho para mim. Ah, desculpa. Não, eu achei que estava com uma bolinha. Volta, então. 2,5% da área agrícola do município. É o mesmo número de todas as propriedades que a gente fez. Para reserva legal, 2,3%. A pergunta que eu faço para vocês é: será que é isso, esses valores, que estão impedindo a regularização do município? Por que é o município de maior desmatamento no Brasil? Porque é desmatamento não autorizado, mas não necessariamente irregular. Porque o Estado é altamente lento na aprovação das coisas, os proprietários derrubam antes do Estado autorizar, teoricamente é não autorizado, mas é feito exatamente aonde que poderia ser feito. Então, essa é a nossa realidade ambiental. E é isso que a gente tem batido muito, que com certeza não são as questões ambientais que estão inviabilizando o município. Para vocês terem ideia, para regularizar, nós quantificamos isso, para regularizar esse município em termos de recurso financeiro, nós precisaríamos de 200 milhões de reais em 20 anos. Ou seja, estamos falando de 10 milhões de reais para regularizar o município inteiro. E isso, inclusive, regularizando para a reserva legal com aproveitamento econômico, fazendo aproveitamento econômico das áreas de reserva legal. 10 milhões por ano, total de 200 milhões para regularizar o município, o terceiro município maior do mundo. 300 milhões de reais não é nem o que o terceiro escalão da Petrobras roubou nesses últimos 3, na Lava Jato que a gente está vendo. Então, é disso que nós estamos falando, de efetivamente não responsabilizar a questão ambiental por essa limitação. Próximo. Hoje, então, veio o CAR, que é a nossa felicidade, pelo menos essa felicidade. Próximo. E, a partir do CAR, o Programa de Regularização Ambiental. Pode ir. Isso a gente fez para o Estado do Pará, construímos o Programa de Regularização Ambiental do Estado do Pará, pode ir, e dentro dessa perspectiva de entender que um bom planejamento agrícola e ambiental levaria à regularização da propriedade, nós conseguimos colocar no Programa de Regularização do Estado do Pará como um todo, aqui estão as situações de degradação, pode ir? Próximo. Aqui a caracterização, se é pequena propriedade, de uso e tal, e nós conseguimos o quê? Que o proprietário ganhe 3 anos aqui só fazendo isolamento dessas áreas. Não, Toquinho, acho que tem um círculo aí, tem. Fazendo isolamento dessas áreas da atividade de produção. O que é? O cara tirar a atividade de produção nessas áreas que são irregulares, que nós acreditamos que isso vai levar à regularização de um grande número de propriedades, só isolando essas áreas da atividade de produção. Isso nós conseguimos colocar como política pública do Estado do Pará. Então, a primeira ação do proprietário é parar de usar as áreas que ele deveria ter parado de usar desde 1965 pelo Código Florestal. Então, se ele não parou, para ele parar agora, que com certeza esses 3 anos vai permitir uma redução enorme de custos da restauração. Pode ir?
Aqui é só um quadro dessas metodologias que a gente usa, eu não preciso detalhar, pode ir. Nós temos duas ações diferentes de regularização para as paisagens que são pouco fragmentadas, como a Amazônia, que isso aqui é para mostrar que é pouco fragmentado, só as unidades de conservação em terra indígenas, né, na Amazônia, a quantidade que tem. Então, para essas regiões que são recentes de desmatamento e que ainda tem muitas florestas na paisagem, nós temos o que nós chamamos de alta resiliência. O que quer dizer isso? As áreas têm alta capacidade de autorrecuperação, sem precisar fazer grandes ações, só parando de usar, elas voltam sozinhas. Próximo. Então, isso é, por exemplo, uma propriedade rural com pastagem, com remanescente natural, sem remanescente, pasto limpo e com pasto sujo. Aqui, quando nós fizemos o projeto, e aqui em 2014. Olha que interessante. Olha os números como já mudam. Com pasto limpo, com a redução, passou tudo para pasto sujo, e a área com floresta aumentou, continua aumentando. Isso em praticamente 3 anos. Pode ir? É essa situação que nós estamos falando, tá? Pode ir 2 anos e meio, o pasto já está voltando. Isso aqui, pode seguir? Isso aqui é uma outra propriedade, a mesma coisa, então todos os indicadores, aqui diminui o pasto limpo, que passa para sujo, e aumenta as áreas de floresta. Pode ir? É essa situação. Com 2 anos e meio, a APP já está sendo recuperada. E aqui na Amazônia, inclusive, é sem cerca. É só parar de roçar e parar de aplicar herbicida. O gado continua tendo acesso pelos vários pontos, a gente define os melhores pontos de acesso, mas não tem cerca nenhuma protegendo essa APP. É só, efetivamente, a regeneração natural ganhando do pasto, se o gado, se a gente não fizer nenhum tipo de roçado ou aplicação de herbicida. Pode ir? Aqui é a mesma situação, ó, um pasto com regeneração natural. Pode ir? Isso também. Olha aqui a mesma coisa. Onde não é feito o plantio porque tem potencial de recuperação. 1 ano, pode ir? Aqui, a mesma coisa, Paragominas, com 1 ano, um pasto em APP que está sendo isolado para recuperação natural. Tá? Pode ir? Aqui uma área também de APP e reserva legal, com 2 anos e meio sem nenhum plantio. E aí o primeiro questionamento que nós temos que fazer é qual? É uma fazenda com alta vocação agrícola, né? Inclusive para a pecuária, e a pergunta é, por que isso foi desmatado? Qual é a aptidão agrícola dessa grota? Essa propriedade tem 5 anos de abertura de fronteira agrícola. O proprietário, por uma conscientização após o programa Pecuária Verde, resolveu isolar porque ele viu que ele não ganhava dinheiro nessa área. Mas que política agrícola nossa é essa que o cara desmata 5 anos atrás, 5 anos depois abandona para ser recuperado? Próximo. É a mesma coisa aqui em Santarém, 6 anos, um pasto praticamente todo recuperado, sem nenhum plantio. Próximo. Logicamente, tem situações que não vão se recuperar. Ou pela espécie que foi usada, isso aqui é o medícula, ou pela a intensidade da atividade que foi feita ali. Aí, nesse caso, nós vamos ter que efetivamente plantar. Próximo. Aqui é a mesma coisa, um pasto abandonado com 3 anos e não vem nada. Próximo. Inclusive, nós testamos lá cercando as áreas. A área com 4 anos cercada para ver se era o acesso do gado que permitia a não regeneração. Não, não é. É, na verdade, uma história de degradação que acabou com aquele que a gente chama de resiliência. Então, nesse caso, efetivamente vai ter que plantar. Felizmente, lá, essa é a minoria. Pode ir. Então, aqui só para vocês verem, em 3 anos, 2011 a 2014, a quantidade de mudança que nós tivemos. Aumentamos 52% as APPs com floresta e reduzimos em 59% as APPs de pasto limpo e aumentando as de pasto sujo. Tá? Sem nenhuma ação efetiva de recuperação. Pode ir. Ainda assim, dentro dessa perspectiva de olhar a propriedade como um todo e não só a área ambiental ou a área agrícola isoladamente, nós estamos, dentro das propriedades do Pará, propondo isso que a gente chama de reserva legal com floresta, onde nós fazemos o enriquecimento dessas áreas de floresta usadas como reserva legal. Pode ir? Próximo. Essa é a reserva legal de uma propriedade na Amazônia.
que já está degradada, por quê? Porque ela já passou por plano de manejo. É possível aplicar plano de manejo na área de reserva legal. Reserva legal, como eu falei para vocês, é uma área de produção desde que sustentável. O que eu não posso é cortar a floresta e substituir por atividade de produção. Mas ela já foi explorada, o proprietário já ganhou dinheiro com ela. E hoje o que ele tem na propriedade é isso aqui, é uma floresta degradada. Então ele não tem nenhum cuidado com essa floresta, porque ele já ganhou dinheiro com ela e hoje para ele é um empecilho, né? Ele não pode ampliar a área agrícola porque a floresta está ali. E ele já ganhou dinheiro com ela. Então o que nós estamos fazendo? Próximo. Pegando essa floresta que já foi explorada, isso aqui era uma fazenda de pecuária, que já foi explorada, próximo. Ela foi explorada em 2008, pode ir, próximo. E nós estamos entrando na floresta, estabelecendo faixas de plantio de espécies nativas para aproveitamento econômico. Pode ir? Olha que interessante, aqui é uma fazenda de pecuária, isso aqui é a reserva legal, e aqui tem outra crítica, né? Que é muito interessante. Essa propriedade tinha 8 anos de abertura. Ela foi aberta com dinheiro público, né, de empréstimo, e olha como é que o proprietário abriu essa propriedade. Era para pecuária. O que ele fez? Abriu toda a beira do rio e deixou a reserva legal na área mais plana que ele tinha na propriedade. Quando nós começamos a adequação ambiental e agrícola da propriedade, a primeira pergunta que ele fez o seguinte: tem jeito de eu trocar? Quem que vai autorizar uma troca de um desmatamento que ele fez há 5 anos atrás? Essa área é planíssima. E essa área, além de não ser plana, né, que chegando no rio, ainda tem todas as APPs que caracterizam a irregularidade. Próximo. Desculpa. Volta um pouquinho. Aí a gente pega a reserva legal, define o planejamento de onde passam as estradas na reserva legal, etc. Usamos 30% da reserva legal para aproveitamento econômico. Por quê? Porque 30% é mais suficiente. Pode ser que a gente chegue em 50% daqui. Hoje nós estamos trabalhando com 30%. Os outros 70% é para a conservação da biodiversidade. Próximo. E o que nós estamos fazendo com isso? Próximo. A gente abre trilhas dentro da floresta, pode ir, e planta árvores, madeiras de lei para produção. Então, aqui é 70 dias após a produção, pode ir. Aqui, um cacau, 2 anos depois do plantio, já está florescendo. Pode ir. Aí para madeira. Aqui um freijó, vocês estão vendo ele aqui, ó, com 2 anos depois. Isso, logicamente, é feito nas áreas que têm maior iluminação, sempre no sentido leste-oeste, para pegar o dia inteiro de luz, com adubação, com todo o manejo, a cada 2 anos entra e limpa. Ou seja, nós estamos transformando uma área que era de floresta nativa, que é a reserva legal dele, numa área de produção de madeira nativa e de produção de frutífera, dentro da perspectiva de diversificar a produção do cara. Em vez dele ficar dependente só da carne, ele ficar dependente agora de madeira e de frutas, já que 50% da propriedade dele está nessa condição. E é interessantíssimo, depois que a gente implantou esse projeto em 2011, nenhuma reserva legal dessas propriedades pegou fogo mais. Lógico que não pegou fogo. Por quê? Porque agora a reserva legal passou a ser um ambiente de produção dele. E altamente produtivo. A maioria desses proprietários eram ex-madeireiros e, pelo crescimento das espécies, eles estão vendo a possibilidade que eles têm de ganho econômico nessas propriedades. Pode ir. Outra situação que é bastante interessante, eu queria deixar esse recado para vocês, isso aqui também é uma propriedade de pecuária em Paragominas, onde nota para ver aqui, ela tem uma irregularidade APP, mas não é tão grande, mas tem uma irregularidade de reserva legal, né? Falta floresta aí para reserva legal. Pode ir? Aqui está o descritivo dela, dá mais um toquinho que ficou pequeno aqui. Ela tem um déficit de reserva legal de 270 hectares. Então, esse proprietário, qual que é o primeiro conceito? Falta 270 hectares na propriedade dele. Primeira ideia que ele tem é, vou comprar fora para continuar mantendo minha atividade de produção na propriedade. Então, vou achar esses 200 hectares fora em outra propriedade rural. Esse é o primeiro conceito que eles faziam. E aí a gente conseguiu convencê-lo de que não é bem assim, que a gente precisava fazer uma análise agrícola da propriedade dele. Pode ir? Pode ir. Aí a gente vai na propriedade, isso aqui é a equipe toda, você deve conhecer, esse aqui é o Moacir Corsi, ou quem trabalha nesse projeto também é o Matheus Paranhos. A gente faz uma análise da propriedade, uma propriedade belíssima, olha o pasto dele, pode ir. Aqui a área de milho, de produção, aqui a pastagem, uma propriedade muito interessante, bastante interessante em termos de aptidão agrícola, mas que tem na própria propriedade situações que não são de aptidão agrícola. Próximo. E é essa aqui. Nós estamos olhando para esse lado. O que o proprietário resolveu?
deixar essa grota aqui, que é de baixa aptidão, para compor reserva legal, em vez de comprar tudo fora. Então, aí ele foi olhando a propriedade dele, fazendo a avaliação do que era de alta aptidão, o que era de baixa, e condicionando para a reserva legal aquelas áreas que eram de baixa aptidão. E aí é super fácil aqui, porque tem alto potencial, porque eram pastos caríssimos de ser mantido, né? Porque não dá para mecanizar, você tem que fazer tudo na mão e, logicamente, de baixa produtividade. Pode ir? Olha aqui a quantidade de áreas que o próprio proprietário tirou da propriedade dele. Não fomos nem nós. Aí foi até muito gozado eles filmaram essa situação, porque está no fim das nossas visitas, até eu falar, não, mas essa área é boa, não precisa tirar, não. Porque qual que era a conta que ele estava fazendo? Se eu não tirar áreas mais ou menos aqui da propriedade, eu vou ter que comprar fora. E eu não tem sentido eu comprar fora para compensar uma área que aqui eu não tenho alta produtividade. Então, foi essa a conta que ele fez. Próximo. E aquele déficit dele de 270 hectares caiu para 160 hectares. Esse sim, agora ele vai comprar fora. Por quê? Porque só sobrou nas áreas a área de maior aptidão agrícola. Então, isso que a gente chama de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Próximo. Olha aqui a diferença das duas propriedades. Aqui é quando ele começou e aqui depois quando terminamos. Pode ir. Essa é uma outra propriedade. Olha que belíssima propriedade rural. Inclusive, essa aqui, esses lagos são de piscicultura. Esse é um dos proprietários que faz pecuária e peixe nos lagos. Bastante interessante, de altíssima aptidão, só que ele tinha, no meio da área agrícola dele, situações como essa aqui, ó, que eram incorporadas no pasto, que nós conseguimos reverter para a complementação da reserva legal. Pode ir. Era essa a situação aqui, ó. Então, isso agora está com 1 ano e meio e está voltando para a condição de reserva legal. Porque ele fez a conta. Quanto que eu gastava para manter esse pasto e quanto que eu tirava de dinheiro, efetivamente, de quilos de carne ano num pasto com essas condições. E ainda tendo que comprar a área fora para se regularizar em termos da reserva legal. Pode ir. Então, isso tudo foi para a complementação da reserva legal. E quando são outras coisas, outros usos alternativos. Pode ir. E a tecnificação da pecuária na área de maior aptidão. Pode ir. E nessas áreas, então, que ali na grota, nós começamos a plantar espécies para aproveitamento econômico, já que são áreas de reserva legal que permite a exploração econômica. Então, agora ele vai transformar aquela grota, que era de pecuária de baixa produtividade, numa área de florestas nativas, que encaixa na condição de reserva legal e ainda ele pode colocar espécies para produção madeireira ou frutífera. No caso, ele preferiu fazer o mogno africano e o paricá. Pode ir. É a mesma situação, uma outra propriedade em Paragominas. Olha que bela propriedade, tem áreas maravilhosas, mas olha a grota que o cara desmatou. Pode ir. Essa está voltando para outro uso, porque não tem sentido manter isso numa atividade pecuária com alta produtividade. E o que ele está pondo aqui, pode ir. Aqui tecnifica, pode ir, aumenta a produção, e ali ele está plantando paricá como alternativa florestal para essa área de baixa aptidão agrícola. Pode ir. Pode. Para as áreas mais fragmentadas fora da Amazônia, como, por exemplo, a Mata Atlântica, né, que está totalmente fragmentada, pode ir. Nós temos ainda situações de alta aptidão agrícola, isso aqui é no sul da Bahia, que são áreas de pastagens em áreas de baixa aptidão agrícola, que estão sendo revertidas para a reserva legal, porque não tem sentido o proprietário comprar área fora mantendo um pasto desse na propriedade, com essas condições, pode ir. Ou situações como essa, olha que belo pasto. E olha que interessante, esse proprietário não entrou no nosso programa de educação ambiental, não quis entrar, isso ele entende dele como um pasto, e essa propriedade aqui era exatamente essa aqui antes, há 4 anos e meio atrás. Sem plantio, olha como veio a regeneração. Por quê? Porque eram áreas que nunca tinham sido mecanizadas, não tem como mecanizar isso. Então, a mecanização reduz muito a resiliência. E quando você não mecaniza, tem uma grande possibilidade de resiliência, logicamente uma resiliência mais restrita, mais demorada e com poucas espécies. Estão vendo? Praticamente é uma única espécie que regenerou aqui. O que eu tenho que fazer agora? E entrar e enriquecer ela, mas a recuperação é muito mais barata do que se eu fosse fazer desde o início. E a parte boa lá em cima tecnifica para a pecuária. Próximo. Aqui é a mesma situação. Olha aqui, esse pasto com 2 anos, a área de reserva legal dele sendo constituída. Próximo. Situações como essa não tem jeito, né? Porque esse é em Pernambuco, uma área com mais de 200 anos de uso,
não só a APP, como essas áreas de baixa aptidão agrícola com cana. Então, aí, efetivamente, nós temos que fazer o plantio, porque todo o potencial de autorrecuperação foi se acabando ao longo das décadas. Pode ir? Mesma situação dela. Então, aqui, 8 anos de abandono, não veio nada. Pode ir, sem Araraquara. Isso aqui é Orindiúva, 7 anos de abandono, não veio nada. Essa aí, se você deixar abandonado e não fizer nada, diferente da Amazônia, vai continuar degradada e não vai estar regularizada no Código Florestal. Pode ir. Então, nessas situações, nós temos que plantar ou mudas, pode ir, ou sementes. Hoje nós estamos numa proposta muito forte de plantio de sementes, só acompanha esses dados. Isso aqui foi feito em 2013, novembro de 2013, pode ir. Dezembro de 2014, pode ir. Abril de 2015, pode ir. Agosto de 2015, usando com sementes, tá? Num custo hoje que a gente estima algo em torno de 50% do custo com plantio, de mudas, né? Pode ir. Na Mata Atlântica, para essas condições fora de APP, que são essas condições de áreas de baixa aptidão agrícola, olha que belo pasto, isso aqui é na divisa de São Paulo com o Rio. Quem anda na Dutra não precisa nem olhar para o lado para ver essa situação, cansar de ver essa situação. Pode ir. Onde você tem um ganho médio anual de R$ 150 por hectare ano, nessa lotação de 0,5, 0,6 unidades animais por hectare. Pode ir. Nós estamos propondo a substituição dessas áreas de baixa aptidão agrícola por florestas de nativas dentro do conceito do manejo econômico, tanto da reserva legal como das áreas agrícolas. Então, isso aqui é um exemplo, uma propriedade na foto do Google de 2005, o projeto se iniciou em 2007 e terminou em 2011. Dá para ver aqui a condição do pasto, né? Que é pasto e a declividade dele, né? As curvas de nível, ainda era um pasto feito tudo com curva de nível, ainda assim, olha a quantidade de falhas, olha a cor da água aqui desse lago, e presta atenção no vizinho aqui, próximo. A foto do Google de 2012, o vizinho continua com pasto, o lago não tem mais nenhuma cor e toda a área agrícola está substituída por floresta de nativas dentro do conceito de aproveitamento econômico, madeireiro, frutífero, medicinal e ornamental. O que vocês acham que são esses buracos que ele deixou aqui na beira das estradas? Que ele não plantou? Pátio de depósito da madeira quando ela for colhida. Próximo. Aí foi plantado 300 hectares de madeiras iniciais para energia e caixa de fruta, médias para carpintaria e finais para marcenaria. Mais medicinais, melíferas, frutíferas nativas e ornamentais. Então, nós saímos de um pasto degradado para 90, 100 espécies de espécies nativas. Pode ir, mais um. E, além do aproveitamento dessas espécies pelo manejo, ele permite ainda usar essa área agrícola para compensação da reserva legal de outras propriedades que não têm reserva legal. Então, essa área está compensando a reserva legal de uma usina de cana que não vai precisar substituir a sua área de cana com reserva legal. Por quê? Porque esse proprietário está fazendo a compensação dessa reserva legal. Ele recebe por ano 50% do arrendamento de uma cana-de-açúcar para a produção, como rendimento adicional para a reserva legal. Então, ele tira o pasto de baixa produtividade, coloca espécies nativas, aproveita as espécies nativas e ainda usa essa área para compensação da reserva legal. Então, além de ser uma questão ambiental, é certamente uma questão econômica. O aproveitamento econômico só das espécies nativas, sem contar a compensação dessas áreas para a reserva legal, já é pelo menos umas 8 vezes mais do que o rendimento que ele tem na pecuária de baixa produtividade. Próximo. Olha aqui a área, tá? Pode ir, que era pasto, pode ir, aqui com 13 meses. E aqui nós fizemos um cenário, isso aqui foi feito pelo IIS, vocês devem conhecer, Instituto Internacional de Sustentabilidade, Bernard Strasbourg, aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele é professor da PUC do Rio de Economia. E ele que trabalha com a gente nessas questões econômicas. Nós fizemos 3 cenários. O cenário otimista, realista e pessimista para preço dessas espécies nativas, e um cenário otimista, realista e pessimista para produtividade. Nos 3 cenários, o mínimo de rendimento é 7,6 de taxa interna de retorno e o máximo é 14. Não sei se vocês têm ideia, se eu tenho alguém da área de economia aqui. Isso é a taxa interna de retorno
a taxa interna de retorno da poupança é de 4%. Nós estamos falando de uma atividade substituindo a floresta o pasto por floresta, explorando. Aqui é só madeira, não tem aproveitamento dos outros fins, dá pelo menos 4 vezes mais o que a poupança dá e pelo menos 8 vezes mais do que a pecuária de baixa produtividade ali estava dando. Próximo. É isso. Então, é isso que nós temos defendido, que a convivência de áreas naturais com áreas agrícolas não é um impedimento, e sim uma necessidade da agricultura brasileira, e esse deveria ser o diferencial da agricultura brasileira. Produção de alimentos, carne, no ambiente de alta diversidade natural, que não tem nenhum impedimento em termos econômicos para que isso aconteça, só tem impedimentos de favorecimento econômico. Ainda aqui não foi nem contabilizada a questão de polinização, de serviços ambientais, água, nada disso. Só dinheiro explorando adequadamente a paisagem agrícola. Próximo, eu deixo aqui para vocês, logicamente vocês não precisam copiar, isso aqui é porque vai estar disponível, são as duas partes do programa do Pecuária Verde, que saiu no Globo Rural em 2013 ou 14, não me lembro. E se vocês puserem lá no G1, Pecuária Verde Paragominas, também vai aparecer. É muito interessante. Mostra toda... Isso é aquele projeto que já está com 5 anos, onde eu trabalho com o Matheus Paranhos e com o Moacir Corsa, eu faço a questão ambiental. O Matheus Paranhos a questão de conforto, bem-estar da propriedade, e o Moacir da tecnificação da pecuária. Nós regularizamos as propriedades rurais em Paragominas, estamos falando de 30 mil hectares de regularização dessas propriedades, e, ao mesmo tempo, elas saíram de 0,7 unidades animais por hectare e hoje estão, na média, em 3 unidades animais por hectare. Tá? Então, não tem nenhum impedimento econômico, muito pelo contrário, estão regulares economicamente, ambientalmente e socialmente com o programa do Matheus Paranhos. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Ricardo Rodrigues pela sua palestra, sua apresentação, muito boa. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Obrigado, Ricardo, parabéns. Só uma perguntinha bem simples. Eu vi você apontando ali a recuperação de reserva legal com paricá, praticamente mono específico, e também com mogno. Você falou que não podia ser exótica, pode até certa medida, né? Boa pergunta. Do paricá, acabei passando tão rápido, não deu para perceber. Do paricá é uma alteração de uso do solo, não é reserva legal. Tá, então a propriedade estava regularizada ambientalmente, ainda assim a gente tira a pecuária dessas áreas de baixa aptidão agrícola e coloca alguma espécie nativa. Lá na Amazônia eles estão trabalhando com 2 espécies nativas que são muito interessantes. Uma é o paricá, que é altamente interessante, né? Mas poderia ser eucalipto, por exemplo. Eles não querem eucalipto lá porque o eucalipto lá está com rendimento menor que o paricá. Mas tem alguns produtores plantando castanha do Pará enxertada, que é interessantíssimo. Eu fiquei com vontade de comprar uma área lá para plantar. Porque, além da madeira, que é uma madeira de altíssima qualidade, ela tem a castanha, e ela está crescendo muito rápido. Todas as contas que a gente está fazendo com o crescimento dessa castanha do Pará, já está com 3 anos, ela vai ser umas 5, 6 vezes mais rentável que a soja. Vocês imaginam quanto mais comparado com coisa. Quando é reserva legal, nós podemos ainda pôr a espécie exótica combinada com a nativa, desde que seja em consórcio. Essa é a possibilidade que o novo código deu, de ser uma espécie exótica combinada com a espécie nativa, desde que as duas convivam ambientalmente. Então, aquela foto que eu mostrei com o mogno, ali é reserva legal. Tá? Então, ele está plantando no meio da capoeirinha lá o mogno africano, e isso é possível. É reserva legal, está dentro do conceito da reserva legal do Código de 2012. Tá? Pois não, Júlio. Ricardo, parabéns pela palestra. Eu queria saber se tem alguma... Essa faixa que você falou que
tem se mostrado meia mediana de 2,5% da área acaba sendo o necessário para a recuperação. Se isso também seria válido para propriedades familiares, que são pequenas, e se você tem alguma experiência mais no sul do país, onde se tem esses pequenos módulos fiscais, terrenos acidentados, se tem alguma experiência lá. Tem, legal. Nós temos até um trabalho publicado, viu, disso, comparando a grande propriedade com a pequena propriedade. Está na Forest Ecology Management. Eu não põe um home aí para mim, no primeiro slide. Acho que eu não falei para você. Também não pus aqui, então desculpa. Mas nós temos um site do laboratório, www.lerf, L-E-R-F, está ali, ó, laboratório.exalc.usp.br, que tem tudo isso, inclusive essas apresentações estão lá. Quem quiser, essa aqui vai estar no Congresso, mas tem outras lá, e todas as publicações estão tudo lá. Tem publicações bastante, essa que eu mostrei para vocês, da Science, está lá, e tem uma muito legal do Bernard Strasbourg, fazendo uma discussão sobre pecuária no Brasil, tecnificação, que é agora de 2015, que está muito legal também, vale a pena vocês lerem. Essa é a média. Quando eu falo da pequena e média propriedade, daqueles 4 milhões de hectares que a gente já fez em adequação ambiental, uns 65% é de propriedades abaixo de 4 módulos fiscais, e o resto é acima de 4 módulos fiscais. Nós fizemos essa análise. Dá uma diferença, assim, a grande propriedade, porque não tem muita pressão sobre a APP, né, ela tem mais área para disponibilizar, dá 2%. A pequena propriedade dá 2,5%, a média. Mas essa é a realidade de tudo. Tanto que, na verdade, a conta é o seguinte, ó, tem 10% de APP na propriedade. Desses 10% de APP na propriedade, 5% sobrou com florestas, historicamente. Dos 5% que falta com floresta, como já foram desmatadas, não precisa mais dos 5%, porque você pode, dependendo do tamanho da propriedade, você vai recuperar menos, né? Então você vai recuperar 5, 8 ou 15 metros, dependendo do Código Florestal. E aí que chega nesses 2%, porque, na verdade, você precisa recuperar menos do que os 5%. Tá? Mas é a realidade do pequeno, do médio e do grande produto proprietário. A gente faz muito proprietário, muito assentamento rural para adequação ambiental, só que eu tenho colocado um requisito em assentamento rural para fazer, porque qual que é o grande problema hoje do Código Florestal? Ele permite, inclusive, o aproveitamento econômico da área de preservação permanente, que para o médio e para o grande não pode, para o pequeno proprietário, para a agricultura familiar e pequena propriedade, na verdade, abaixo de 4 módulos, não necessariamente a agricultura familiar, ele permite o aproveitamento econômico, inclusive, da área de preservação permanente. Então, pode fazer o manejo, como é feito na reserva legal. E eu tenho posto uma condicionante. Eu só proponho o manejo da APP para aproveitamento econômico, pensando na questão de água, solo, etc., se o agricultor tiver com a área agrícola adequadamente explorada. Para não ter o cúmulo, né, do cara não explorar bem a área agrícola e a APP. Porque, para isso, hoje eu consegui fazer, até hoje, só em um assentamento, propor a APP, porque todos os outros assentamentos, a área agrícola não estava adequadamente explorada. Ou porque era pecuária de baixa produtividade, ou porque no Nordeste, não sei se vocês sabem disso, em Recife, que tem muito assentamento rural, né, em Pernambuco, estado de Pernambuco, 80% dos assentamentos rurais de Pernambuco estão ocupados com cana-de-açúcar. São propriedades de 5, 8, 10 hectares, 12 hectares ocupados com cana-de-açúcar. Isso não é nem econômico, não é econômico. Mas é a única alternativa que esses caras têm na região de produção. Se eles não puserem cana, não produz nada. Então, eles produzem cana, mesmo que não seja econômico. E aí não tem sentido, né? Se o cara produzindo cana na área agrícola, você mandar ele manejar APP para produção com outras produções. Então, isso a gente não tem feito, mas é a realidade. Tá? Ricardo, como é que está a questão do mercado de compensação da reserva legal? Você sabe quanto que eles estão pagando? Isso é legal, né? Ela colocou. O que é o mercado da contratação? Nós temos 3 mecanismos, na verdade 4 mecanismos, mas 3 que são os mais válidos para a reserva legal. O primeiro, eu não tenho reserva legal na minha propriedade, o que eu posso fazer? Comprar uma área fora, compro florestas e compensar na minha reserva, na minha propriedade, estou regular, não tem problema. Então, é você comprar na mesma titularidade, etc.
O segundo mecanismo é o que nós chamamos de servidão florestal. Eu não compro a área, que é aquele caso daquela floresta que eu mostrei para vocês lá. O cara recuperou a área agrícola com nativa, está aproveitando, e ele fez um contrato de servidão florestal com a usina, ou seja, a reserva da usina é na área dele e ele tem a responsabilidade de tomar conta da área. Se acontecer alguma coisa na área, é responsabilidade dele, não da usina. Isso chama-se servidão florestal. Ela pode ser de 10 até 100 anos o contrato de servidão. Então, é um segundo mecanismo. E o terceiro mecanismo é o tal do CRA, que é a cota de reserva ambiental. O que é isso? Eu tenho sobra de reserva legal na minha propriedade, em vez de eu fazer servidão florestal com alguém, eu jogo isso na Bolsa de Valores. Então, eu emito uma cota de reserva ambiental na Bolsa de Valores. E aí, na Bolsa de Valores, alguém que tem déficit de reserva legal vai lá e compra essa cota de reserva ambiental e eu vendi a cota, como se fosse uma ação que eu estou vendendo, que é interessante, mas, logicamente, esse mercado foi montado, não é nenhum pequeno agricultor que vai usar a Bolsa de Valores para comprar isso. Oi? No mesmo bioma. Isso, tem que ser no mesmo bioma. Então, isso foi montado, na verdade, para os grandes proprietários rurais. Na verdade, eu estava na discussão do código, isso aí foi montado pelo Mato Grosso para regularizar a soja usando as florestas do Pará. Como a soja dá muito mais dinheiro que pecuária, o que eles pensaram? Se for só no sistema mano a mano, vai ficar uma discussão negociada ruim. Então, vamos jogar na Bolsa, quem tiver mais dinheiro, compra. E, logicamente, a soja tem muito mais dinheiro que a pecuária, então, essa é a proposta do CRA. Tanto que, no PRA do Pará, o Pará só vai emitir CRA depois que as propriedades do Pará tiverem regularizado em termos da reserva legal. Porque, senão, vai acontecer o quê? O Mato Grosso se regulariza e o Pará fica irregular. Então, o Pará decidiu isso estrategicamente. Hoje, para a servidão florestal, a conta é o quê? É metade do arrendamento da atividade que está compensando. Então, essa é a conta que é feita. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, o arrendamento está em média R$ 900, eles pagam para essa propriedade aqui, acho que na verdade é R$ 400, na época estava 800. Paga R$ 400 por hectare por ano para fazer a compensação da reserva legal. Para o proprietário que fez a restauração, é altamente interessante, porque isso já é 2 vezes o que ele ganharia com a pecuária, e para o usineiro é altamente interessante, porque ele não está deixando de ocupar uma área de R$ 900 e está pagando R$ 400 para se regularizar ambientalmente. Tá? Paga, tudo feito. Oi? Não. Aí, mas hoje, como está essa loucura aí da lei ambiental, né? Teve muitos que estão tentando comprar área na Mata Atlântica, que era mais barata, etc. Mas hoje eles viram que, mesmo comprar é fria, né? Uma usina de cana em Sertãozinho vai ter uma área lá em Capão Bonito para comprar, e aí a responsabilidade dela, porque é a mesma titularidade, o cara vai ter que ter uma puta estrutura lá para tomar conta disso, não ter madeireiro, não ter coisa. Aí eu falei, não, é melhor eu pagar para alguém fazer isso do que eu fazer isso eu, né? Tá? Porque não é a vocação do cara, né? Tá? Mais alguma coisa? Muito obrigado. Eu estou lá na Exalc, meu endereço está ali, o site está aí. Assisto esse vídeo do Pecuária Verde, que eu acho que vale a pena. Então, eu estava contando, tem uns depoimentos de uns produtores rurais ali, de uns trabalhadores rurais, que é muito interessante, onde eles se declaram com essa questão da capacitação e do melhoramento do comportamento deles perante o manejo com a capacitação. Vale a pena. Eu fiquei apaixonado por essa área de conforto animal ou ao bem-estar da propriedade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Chamar a professora Luísa para a entrega do certificado.